Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, para quem não me conhece, me chamo Maria Heloísa e no vídeo de hoje, pessoal, vou estar me arrumando aqui rapidinho com vocês para ir caminhar. Como vocês sabem, né, pessoal, eu estou aqui na casa da minha mãe e aí tá sendo uma rotina, né, muito corrida. Eu estou com essa cara de sono porque eu aproveitei, né, um tempinho livre que eu tive e dei um cochilo, né, cochilei um pouquinho. Mas aqui, né, já coloquei o top, coloquei o short, já estou aqui com essa blusa, né, pra caminhar um pouquinho. Eu vou caminhar aqui pela fazenda mesmo, porque ela é bem grande, né? Então dá pra caminhar bastante, dar umas voltas por aí. E aí eu tô com essa cara de sono, eu vou lavar o rosto, vou dar uma ajeitadinha no meu cabelo e vou caminhar junto com vocês. Então é isso, pessoal, fiquem com o vídeo e espero muito que gostem. Pessoal, eu tô com o cabelo assim, mas eu acho que eu vou só dar uma ajeitada nele, vou de coque mesmo. Isso aqui, pessoal, não é manchado, né? Foi porque eu acabei de lavar o rosto e aí pingou um pouco de água e ele ficou assim, né? É mais escurinho, mas não é sujeira. Meu cabelo, eu finalizei ele ontem à noite, mas como eu prendi, ele ficou assim, ó. Então eu vou só dar uma ajeitadinha nele e prender ele num coque. Olha, como eu prendi, ele ficou desse jeito. Então eu vou molhar um pouquinho ele aqui em cima, passar um pouquinho de creme pra ver se eu consigo voltar um pouco de definição dos cachos, né? Pra colocar não ficar tão feio. E aí eu prendo ele. Dei uma molhadinha, pessoal. Aí eu vim puxando ele assim, aí, como se eu fosse, né, fazer um rabo de cavalo. Mas eu não vou. É só pra dar uma alinhada nele mesmo. Vou passar escova. Só pra dar uma alinhada mesmo, né? Eu coloco ele assim, mais pra cima, se for o cabelo mais alto. E agora, pessoal, eu vou puxar a Xuxa como se eu fosse fazer um rabo de cavalo, mas eu vou dar essa viradinha aqui, ó. E vou pegar a Xuxinha de novo. E aí eu vou pegar esses outros cabelos que estão aqui, ó. Vou girar de novo a Xuxinha. Vou juntar aqui e vou passar novamente. Que ele fica esse coque assim, meio despojado, né? Não fica um coque, aquele coque pequeno, ó, apertadão. Fica esse coque assim. Aí agora eu só vou passar a escova assim, só pra dar mais uma ajeitadinha. Vou colocar a blusa aqui logo junto com vocês também. E vamos caminhar, né, pessoal? Vou dar uma alongada pra soltar as pernas, né? E vamos caminhar, pessoal. Eu escolhi essa blusa porque ela é folgadinha. Vou afastar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Eu escolhi ela também porque como o top hoje ele é rosa, a blusa rosa, fica bonito, né? Pra não ficar tipo um top rosa e uma blusa verde, não ia combinar, né? Então é isso, vou mostrar agora mais de longe, né? Afastar um pouco a câmera pra vocês conseguirem ver o look.